vai desenvolvendo o diálogo e transmitindo conhecimento e sabedoria dentro para os mais jovens, né, e também para os não indígenas, como é o nosso caso. Então, foi sensacional conhecer essas histórias e o nosso trabalho que também vai continuar, né, essas cosmologias, por enquanto a gente conheceu 4, né, povos mais profundamente, mas o nosso intuito é manter essa pesquisa viva, né, e conhecer todos os povos que a gente conseguir, né, no Tocantins tem mais outros povos, né, que a gente quer conhecer, como os Jabaé, como os Abaquanoeiro, né, a cosmologia, né, como os Carajá, os Carajá da ilha, os outros, tem um outro Carajá Jabaé, que é a mistura, né, que nem os Guarani com a Aiuá, né, que vão misturando os povos. Então, a gente vai continuar esse processo de pesquisa e ainda trazer muitas histórias para depois até futuramente, se possível, transformar em livros, desenho animado e assim por diante. Então esse é um trabalho de vida que a gente começou agora e que a gente quer dar continuidade, que vocês podem acompanhar aqui pela gazetadocerrado.com.br, pelo meu Instagram também, Marco Jacob Brasil, né, @Marco Jacob Brasil, tudo junto, e dentro da Haka Filmes também, que a gente vai produzir muita coisa para vocês. Marco, em algum momento, diante dos relatos desses anciãos, principalmente, bateu o lado emocional de cortar o coração diante de tanta falta de respeito aos povos indígenas? Tem uma situação que não está exatamente dentro do documentário, mas é um trabalho que eu fiz agora em julho, que eu tive dentro da Ilha do Bananal também, mas aí com o povo Avacanoeiro. Esse foi o mais chocante nesse sentido de que eles tiveram o território indígena demarcado, né, no município de Formoso do Araguaia, só que o INCRA cometeu uma falha gravíssima de, dentro do território indígena, transformar em assentamento dos dissidentes, né, de quem foi também retirado da Ilha do Bananal, justamente na demarcação de terras indígenas na Ilha do Bananal. Então, eram 800 famílias vivendo na Ilha do Bananal, 140 conseguiram mostrar que sobreviviam da ilha, que não tinham nenhum outro lugar para ir. Essas famílias foram reassentadas daí nessa área em Formoso do Araguaia, que é aqui dentro do Tocantins, né, do lado de cá do Rio Jabaé, que é o que divide a Ilha do Bananal aqui, né, e a outra lá da ilha é do Rio Araguaia. E agora tem um conflito de dois povos, de duas populações vulneráveis, né, nesse sentido de injustiçados, né, historicamente aqui pelo Brasil, que são os assentados, né, dos projetos de assentamento do INCRA, e os povos indígenas. E agora está num conflito muito grande entre os assentados que já construíram suas casas, né, fizeram suas roças, e os povos indígenas que estão de uma situação precária, morando no território dos Jabaés, que daí eles têm dificuldade de montar a roça, porque chega a um lugar já tem alguém, ou dificuldade em caçar, porque daí se tiver um outro indígena dos Jabaé, por exemplo, em contraste com os Avacanoeiro, que também são conhecidos como os Cara Preta, porque eles tiveram que fugir durante muito tempo, principalmente na ditadura militar, onde havia realmente uma caça aos indígenas para poder liberar a área para a expansão agrícola brasileira, né? Então eles se disfarçavam com a pintura de alguns animais raros na floresta para se esconder, e por isso os Cara Preta, né? Porque você não via eles ficavam imóveis e em silêncio, e muitas vezes tinham que silenciar os próprios filhos, até acontecendo, né, em casos extremos, de silenciá-los e até que alguns pequenos não sobreviviam se fosse ameaçar toda a etnia. Então é uma questão muito delicada, me chocou. Esse é um problema que assim seria facilmente resolvido no caso do empreenderizar esses agricultores para que eles vão em outras áreas e devolver o território indígena para os Avacanoeiro, que foi um povo totalmente dizimado, praticamente dizimado, né? Ainda tem resquícios de populações. Depois eu fiz uma pesquisa maior no Pará, tem no Maranhão também, no norte do Tocantins, e dentro da Ilha do Bananal parece que tem alguns indivíduos que moram sozinhos, também com medo dos ataques, porque durante a ditadura houve
uma milícia indígena dos próprios Chavantes, né, que eram pagos pelo governo federal para fazer essa primeira inclusão, né, primeiro contato, e muitas vezes na base da flecha. E muitas pessoas morreram, né, ou até mulheres eram estupradas, né, dentro dessas incursões trágicas que aconteciam. Né? E eu entrevistei uma dessas mulheres que foi estuprada, teve o marido morto, o irmão morto, foi levado para Goiânia, né, no tratamento médico, e ele tinha levado uma bordunada dos Chavante, né, que era essa milícia na época, e o corpo não foi devolvido, e o motivo da morte depois foi trocado. Em vez da morte podia ter sido um traumatismo craniano, eles colocaram como pneumonia, e ela falou que ele não estava com pneumonia e simplesmente foi retirado para ser socorrido por causa dessa paulada, né, bordunada que ele havia levado na cabeça. Depois de vivenciar a realidade dos povos indígenas, com os